mês de março acabou, abril começou e parece que o governo realmente quer avançar com a reforma tributária. Mas ainda tem muito caminho a evoluir. Enquanto isso, contribuintes conseguem, nesse emaranhado de legislação, obterem decisões favoráveis, tanto administrativas como judiciárias. É o caso de quem exporta ou vende para a Zona Franca de Manaus. Se interessou? Não saia daí. Está começando mais uma edição do nosso Retrospecto Tributário. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Retrospecto Tributário. Na edição de hoje falaremos de assuntos que foram notícia no mundo tributário entre os últimos dias de março e o dia 5 de abril de 2018. E vamos começar falando de um assunto quente, reforma tributária. Parece que o governo do presidente Jair Bolsonaro realmente quer avançar, por um lado, reduzindo a carga tributária do imposto de renda da pessoa jurídica. Inclusive o presidente Jair Bolsonaro no seu Twitter falou mais uma vez sobre essa questão, falando que em contrapartida quer passar a tributar os dividendos. E uma notícia do G1, do dia 4 de abril, vem falando que um dos motes da reforma tributária é a instituição de um imposto eletrônico sobre pagamentos. Pois é, parece que aquela proposta que está sendo costurada entre o tributarista Eurico Santi, da FGV, e a Receita Federal, o ex-secretário Bernardo e o atual secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Inclusive, Eurico De Santi publicou no seu LinkedIn que as conversas até com o Legislativo estão evoluindo. Será que realmente o imposto único na forma eletrônica é o que o futuro nos reserva para o Brasil? Será a melhor opção? Enfim, muito ainda tem-se a discutir, estudar e avaliar. Vamos conferir os próximos capítulos dessa importante questão. Mas, enquanto ainda não temos o imposto único, enquanto a reforma tributária ainda não se concretizou, as empresas continuam tendo que buscar caminhos na forma de incentivos e benefícios fiscais para se manterem competitivas no mercado. Inclusive, isso foi tema de uma importante análise feita sobre a Lei do Bem, aquela lei que incentiva a inovação e pesquisa e desenvolvimento no Brasil. No dia 3 de abril, o professor Heleno Torres e a advogada Lucimara Dávila publicaram uma interessante opinião no Conjur, falando sobre como a Lei do Bem pode ser um incentivo também para pequenas e médias empresas. Sempre se ouviu falar muito de Lei do Bem para quem estava no lucro real, mas essa análise foi feita de forma muito interessante também para as empresas que estão no lucro presumido e principalmente prestam serviços relacionados à pesquisa e desenvolvimento para grandes empresas. Vale a pena conferir e instalar no nosso blog da Amaral e Asbeck Advogados. Dando continuidade à edição desse retrospecto e ainda falando de benefício fiscal, vimos tratar de uma importante decisão da primeira turma do STJ, que foi divulgada pelo próprio portal do STJ, falando que uma decisão consolidou o entendimento de que nas vendas para a Zona Franca de Manaus, as empresas sim fazem jus aos benefícios do Reintegra, o regime que foi implementado para incentivar as exportações. E por meio desse regime, as empresas exportadoras elas podem aproveitar créditos tributários acumulados, que de outra forma continuariam sendo acumulados sem nenhuma utilidade. Por meio desse entendimento, o STJ consolidou que a Zona Franca de Manaus ela deve ser sim encarada como fora do território brasileiro, ou seja, ela tem todos os caráteres de exportação e por isso todas as empresas que vendem ou exportam para a Zona Franca de Manaus fazem sim jus a todos os benefícios do Reintegra. Então, notícia destaque dessa nossa edição do Retrospecto Tributário e fica aí a dica para você que vende para a Zona Franca de Manaus e ainda não está aproveitando essa excelente oportunidade de reduzir a sua carga tributária. E agora o nosso assunto é súmulas. Por um lado, temos a publicação no dia 2 de abril da Portaria 129, em que o ministro da Economia atribui caráter vinculante a 29 súmulas do CARF. Dessas 29, 28 tratam de assuntos tributários, a maior parte deles relacionados a temas como decadência e aproveitamento de imposto de renda da pessoa física. O importante é que a partir desse momento todas essas súmulas
passam a ser vinculantes tanto para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como para a própria Secretaria da Receita Federal. Ainda falando de súmulas, tivemos o cancelamento de 2 súmulas pelo STJ que contrariam a decisão do STF de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Trata-se das súmulas 68 e 94. A primeira falando que a parcela do ICMS deveria estar incluída na base de cálculo do PIS e a segunda falando de que o ICMS deveria estar incluído na base de cálculo do FINS social. Continuando a falar sobre temas vinculantes, tivemos a edição no dia 25 de março da Solução de Consulta COSIT número 97. E isso foi tema de notícia no dia 4 de abril do jornal Valor Econômico. E essa súmula ela é importante porque vem falar sobre tributação de novas tecnologias. Vivendo na era da Revolução 4.0, o tema aqui é tributação de impressões 3D. De acordo com a COSIT, devem incidir sim o IPI, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido nas impressões 3D, pois, de acordo com o entendimento da Receita, tal serviço equivale à industrialização no formato transformação e, por isso, deve incidir o IPI sobre a impressão 3D. E ainda falando em soluções de consulta que vinculam o CARF e a administração tributária, temos ainda outras repercussões da famigerada solução de consulta COSIT número 13, aquela que fala que o ICMS é excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, não é o devido, mas sim o efetivamente pago, ou seja, não é o destacado nas notas fiscais, mas o efetivamente recolhido. E, em virtude desse entendimento, o CARF continua analisando pedidos de restituição de tributos ou de compensação e aplicando o entendimento da solução COSIT número 13 para apenas possibilitar a exclusão daquele ICMS efetivamente pago ou devido. E com base nessa solução de consulta número 13, o CARF continua julgando pedidos de restituição de tributos, considerando que o ICMS a ser excluído é aquele que deve ser recolhido no mês, ou seja, o ICMS efetivamente pago. Então, realmente, só aguardando o mesmo entendimento do STF sobre a questão para colocarmos um ponto final sobre qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Continuando a falar de CARF, também tivemos decisões importantes e favoráveis ao contribuinte, como é o caso do afastamento de todas as autuações de PIS e COFINS sobre contratos de leasing. O CARF ainda mantém entendimento consolidado de que, como as empresas que operam leasing, elas obedecem os critérios contábeis estabelecidos pelo Banco Central, não pode a Receita Federal desconsiderar esses critérios para fins de tributar diferenças de base de cálculo e assim autuar as empresas em relação ao PIS e COFINS. Já têm sido diversos os ganhos de causas relacionados a essa questão do leasing dados pelo CARF. E conforme notícia do dia 1º de abril, mais uma vez o CARF vem consolidando esse entendimento. E agora o assunto é importação de mercadorias e as apreensões feitas pela Receita Federal em virtude de erro na classificação fiscal e, por conta disso, a exigência de pagamento adicional de tributos. Foi feito um levantamento interessante pelo Falwell e Moraes Sociedade de Advogados e publicado no dia 1º de abril no jornal Valor Econômico, falando que após análise, ou seja, análise de jurimetria de todas as decisões relacionadas a esse assunto, ainda impera no judiciário, principalmente na segunda instância da Justiça Federal e nos tribunais superiores, a impossibilidade de apreensão de mercadorias por erros relacionados à classificação fiscal e necessidade de recolhimento adicional de tributos. A questão é controvertida, existem sim entendimentos validando essa apreensão, mas de acordo com esse levantamento, ainda a maioria das decisões são favoráveis aos contribuintes. Para finalizar a edição desse nosso retrospecto tributário, divulgamos aí uma decisão do ministro do STJ, João Otávio de Noronha, publicado no Conjur do dia 3 de abril, falando que houve a suspensão de um recurso extraordinário até que efetivamente o Supremo julgue se pode ou não o Ministério Público se utilizar de provas obtidas por meio de troca de informações com a Receita Federal e independentemente de autorização judicial.
por se tratar de um tema relevante, em que, no caso, poderia haver prejuízos à parte interessada aqui, e para preservar a sua segurança jurídica e evitando assim decisões conflitantes, o ministro João Otávio de Noronha suspendeu a tramitação desse recurso extraordinário até a decisão final do STF. E essa foi mais uma edição do nosso retrospecto tributário, lembrando que todos os créditos e mais notícias estão no blog do nosso site ayadvogados.com.br. E por favor, continue acompanhando as nossas edições, mandando aí suas dicas, sugestões, críticas e comentários. E não se esqueça de assinar o nosso canal do YouTube e ativar o sininho de alerta. Te espero na próxima semana. Até lá!